Bom, primeiramente, o Diego já iniciou a gravação aqui. Primeiro eu quero dar uma boa noite a todos os nossos cursistas do Assessorando, agradecer a participação de vocês. É sempre uma honra tê-los conosco, tê-los aqui na escola da Júris. Espero que estejam aproveitando o curso e reitero todas as vezes que eu falei, qualquer situação que venha a ocorrer, que precisem de alguma orientação, alguma crítica ou até elogios são bem-vindos também. A gente está à disposição nos nossos canais, eu, a doutora Suelen, a doutora Joseline e também a Escola da Júris, aí, através do Diego, que também faço um cumprimento especial. Hoje já tem um elogio ao curso dizendo que está maravilhoso, eu já fico muito feliz, porque a gente trabalha bastante para isso e tenta se empenhar ao máximo para trazer o melhor conteúdo a vocês. Hoje é sempre um dia especial para mim, compartilhar o espaço com um amigo que a magistratura me deu, um grande amigo, uma pessoa ímpar, Dr. Hilbert Maximiliano Obara, sobretudo, uma pessoa fenomenal. O Hilbert é aquele colega que é querido por todos, ele é realmente um cara fora de série e, além disso, é um grande jurista. O Dr. Hilbert é doutor em Direito, conforme a gente estava conversando antes, ele é professor da Universidade de La Salle, já foi professor aí de diversos cursos, né? É professor aqui na Júris também, é o coordenador geral dos núcleos de estudos aqui da Escola da Júris, já foi juiz convocado no tribunal, é juiz de direito há bastante tempo, então os predicados são plurais e extremamente expressivos, e é uma honra, Hilbert, te ter conosco no Assessorando. Tu é um dos nossos professores aí de destaque pelo currículo e a tua trajetória, que é conhecido aí por muitos. Já temos um recado até de uma aluna que mandou no chat ali, que foi tua aluna em um outro curso, e que é muito bom ter nova aula contigo. Então, isso aí já mostra a tua trajetória e a tua qualidade. E espero que vocês aproveitem ao máximo o professor Hilbert, porque realmente é um cara que sabe muito, e a matéria que ele vai dar para vocês é uma matéria que ele sabe mais ainda, porque se relaciona diretamente com o tema da tese de doutorado dele, né, doutor Hilbert? Que eu lembro de alguns campeonatos de futebol, o doutor Hilbert escrevendo, inclusive, uma parte da tese de doutorado dele. Então, não vou me alongar, vou passar a palavra diretamente ao meu amigo Hilbert, desejar uma boa aula, uma boa noite para vocês e reitero, aproveitem que tem muito conhecimento a se extrair desse rapaz aí, desse jovem rapaz. Muito obrigado, doutor Leonardo Vanoni. É uma alegria, uma satisfação, eu só tenho a agradecer, né, tanto pelo convite quanto pelas palavras elogiosas. Tenho a íntima convicção de que se deve muito mais à nossa amizade, ao nosso convívio, do que realmente eu faça jus. Mas, de qualquer forma, fico muito agradecido, muito envaidecido, e eu acho que não tenho palavras para descrever também o quanto eu fico honrado, fico feliz de estar aqui com um amigo e também um jurista de escola como o Dr. Leonardo Vanoni. A indicação dele sempre muito valiosa. É uma honra estar aqui na escola, estar fazendo parte desse curso, que é o segundo já, né, Dr. Leonardo, demonstrando o sucesso desse projeto, que tenho certeza que está rendendo frutos e renderá ainda mais. Então, muito obrigado, doutor Leonardo, e eu acho que podemos começar, né, com a nossa disciplina. Valeu, obrigado. Então, saudando o doutor Leonardo, também gostaria de saudar a todos os demais presentes, dizer que é uma alegria estar aqui dividindo esse espaço com todos. E, na medida do possível, né, vamos promover esse diálogo, esse entendimento a respeito dessa temática tão importante, que é a temática das tutelas provisórias no Código de Processo Civil de 2015, sempre trazendo, né, puxando bastante pelo aspecto prático, afinal, esse nosso curso objetiva um preparo especial para a carreira de secretários e assessores de magistrados. Então, nessa linha, não vamos nos furtar de trabalhar também em aspectos teóricos,
mas também vamos trazer um foco muito importante nesses aspectos práticos. Muito bem, então, como o Dr. Leonardo disse, meu nome é Hilbert, né? Hilbert Maximiliano aqui Tobar. Infelizmente, eu gostaria muito de poder ver a todos os que me dão a honra de estarem aqui compartilhando desse momento comigo, mas, infelizmente, né, pela exiguidade do tempo e pelo formato do nosso curso, nesse momento não é possível. De qualquer forma, eu gosto, exatamente por essa limitação de tempo e de formatação do curso, eu gosto de colocar ali o meu contato, né? Quem quiser, através das redes sociais, me procurar, estabelecer o contato na busca de um aprofundamento de diálogo, na busca de indicação de bibliografias, de aprofundamento de estudo, eu fico à disposição, tá? Então, ali tem o meu contato. Temos também ali, aquele é o do Instagram, mas eu tenho também o meu e-mail, né, que eu disponibilizo para aqueles que tiverem interesse também, que são as minhas iniciais, hmaobara, e @hotmail.com.br. Muito bem. Então, começamos de imediato, em razão da exiguidade do tempo, a tratar dessa temática tão importante, que é o das tutelas provisórias. Então, eu começo sempre que eu falo desse curso, que eu falo desse tema em cursos um pouquinho mais limitados do que o da graduação e do mestrado, do doutorado e das pós-graduações, eu começo trazendo um quadro, né, que não consegui trazê-lo na sua inteireza aqui. Mas eu faço uma separação que é capaz de vocês visualizarem na forma pela qual vou falar. Então, nós temos dois tipos de tutelas que são possíveis através do processo, através da jurisdição. As tutelas que decorrem de uma cognição exauriente, e aí nós estamos falando da tutela definitiva. E essa tutela definitiva, então, parte do pressuposto de que foram esgotadas as possibilidades probatórias, chegou-se no momento final do processo de conhecimento, e ali o juiz expressou, né, o seu entendimento. Ali ele exerceu a jurisdição, reconhecendo a existência ou inexistência do direito que foi alegado pelo autor na petição inicial. Então, esse tramitar de todo o processo de conhecimento, né, que resulta em uma sentença de mérito definitiva, passível talvez ainda de recurso, mas sentença definitiva, na qual o próprio juiz não pode alterar mais aquelas conclusões e entendimentos que ele expressou na sua decisão final, na sua sentença, é a marca daquilo que a doutrina denomina de cognição exauriente, né? Cognição do juízo de forma a exaurir todas as possibilidades probatórias, alcançando esse didaticamente falando, esse chamado juízo de certeza, né? Onde se esgotaram as possibilidades de maior aprofundamento de investigação a respeito dos fatos que foram alegados pelas partes. Muito bem. E essa tutela definitiva, nos dias de hoje, ela acaba sendo satisfeita, acaba tendo a sua execuibilidade através do chamado cumprimento de sentença, nos casos, especialmente, de sentença condenatória, de obrigação de pagar. Então, nós temos, no CPC de 2015, aquilo que foi denominado de sincretismo, né? Então, reúne-se dentro do mesmo processo o conhecimento e a execução, tá? Só que, no caso da tutela definitiva, depois de exaurido, depois de encerrado o processo de conhecimento, passa-se ao cumprimento de sentença e as medidas executivas objetivando a satisfação do crédito reconhecido nessa sentença. Então, aí nós falamos dessa tutela definitiva. Muito bem. A par dessa tutela definitiva, nós temos as chamadas tutelas provisórias.
as tutelas provisórias, elas partem de um pressuposto diverso. Nas tutelas provisórias, ao invés da chamada cognição exauriente, nós temos uma cognição que a doutrina classifica como sendo cognição sumária, né? E cognição sumária corresponde a uma cognição, né, um conhecimento que o juiz adquire através da análise dos argumentos e das provas trazidas no processo, um convencimento que ele adquire ainda pendente de modificação. Ou seja, podem advir novos elementos a esse processo que venham a modificar esse convencimento do juiz. Então, todas as vezes que o juiz concede ou deixa de conceder um pedido de mérito no curso desse processo, no curso do processo de conhecimento, nós estaremos falando de uma tutela que foi dada em cognição sumária, né? E aí, no caso de deferimento e execuibilidade desse direito reconhecido provisoriamente, nós teremos, então, essa chamada tutela provisória. Tá? Ou seja, enquanto a tutela definitiva ela é marcada pelo signo da chamada cognição exauriente, que implica em análise de todas as provas que poderiam ser admitidas naquele processo de conhecimento. Na tutela provisória, nós temos o signo da cognição sumária, o que significa que ainda poderão advir outros elementos probatórios que visam a modificar o convencimento do juiz, ou que possam vir a modificar o convencimento do juiz, né? De modo ou a aprofundar aquela cognição que ele teve anteriormente, ou a alcançar essa confirmação ou proporcionar uma modificação de convencimento. Tudo isso está relacionado à tutela provisória. E é por isso, né, que a tutela provisória ela é marcada pela possibilidade do próprio juiz vir a modificar as decisões que proporcionaram a efetivação de uma tutela provisória. Muito bem. Então, feita essa separação, essa divisão entre tutela definitiva e tutela provisória, o objeto do nosso estudo passa a ser o da tutela provisória, ou seja, estamos falando de decisões que são passíveis de modificação e que são dadas comumente no curso do processo de conhecimento, né? Muito bem. Dentre as várias modalidades de tutela provisória, estou vendo aqui uma mensagem da Bruna, está dizendo que não está conseguindo enxergar a tela inteira. Pois é, eu não sei como... Não sei se o Diego está escutando, não sei se o Diego consegue auxiliar a Bruna. Doutor Hilbert, de repente eu consigo tirar a versão tela inteira Tá. e deixa naquela versão menor, Tá. aí eu acho que consegue enxergar todo o texto. Tá, vamos ver se eu consigo fazer isso, então. Opa, agora está mudando aqui. Então, eu acho que tu vai ter... Tu consegue interromper o compartilhamento, então, um pouco? Aí o senhor só mexe na tela, vai ter stop screen. Ou ali mesmo... Tá. Deixa eu tá, pronto, isso. Consegui. Agora eu diminuo aqui. Isso. Como é que eu faço aqui? Não está entrando no... Deixa eu ver se eu consigo. Agora sim, agora eu entro ali de novo, Diego, e coloco no compartilhar, é isso? Isso, por favor. Não estou aqui, participante, aqui. Não está aparecendo a tela para mim, Diego, Fecha o arquivo, abre ele novamente e minimiza ele. E aí o senhor vem aqui tá, eu tenho que minimizar ele, tá. Isso. Minimizo. E aí agora o senhor vem ali no share screen e vai encontrar.
Pois é, mas aqui está aparecendo o logo da escola, mas eu não estou enxergando o zoom. Aí aparece só tu, Diego. Mas, Uma o senhor, janelinha pequena. mas abre o arquivo e minimiza ele. Tá, já está minimizado. Tá, Já tá agora o senhor vem minimizado. ali tem a telinha verde, né? A telinha não, o ícone verdezinho que eu já Ícone excluí o verdezinho, compartilhar tá. tela. Ah, tá, agora consegui. Muito bem, Perfeito. agora eu coloco o compartilhamento no verde, isso? Isso, Tá, e agora eu abro aqui. isso. Ah, Perfeito. Isso aí. agora, isso. Agora espero que estejam conseguindo, mas agora, Diego, eu perdi o chat aqui. Aqui. Ótimo. Agora sim. Muito bem. Então, continuamos, então, né, após esse pequeno contratempo. Como eu estava dizendo, então, a tutela provisória e a tutela definitiva. Por nada, Bruno, prazer. A tutela definitiva e a tutela provisória se diferenciam pelo exaurimento de cognição, no caso da tutela definitiva, e pela ausência desse exaurimento de cognição na tutela provisória, né, onde nós podemos ter vários níveis de cognição. Inclusive, quando se fala de liminares em tutelas provisórias, nós estamos falando desse menor nível de cognição que o juiz pode ter, né? Quando a petição inicial foi apresentada com seus documentos e se pede a liminar, ou seja, pede-se que o juiz analise essa possibilidade da tutela provisória de plano. Então, nesse caso, que reflete bem o que seria essa cognição sumária, nós temos uma situação em que o juiz, e muitas vezes o assessor e o secretário fazem a primeira análise, né, de uma situação em que nós temos apenas os argumentos do autor e os documentos que esse autor apresenta. Então, diante desses argumentos e desses documentos que o autor apresenta, o juiz terá a necessidade de verificar ali se estão presentes ou não, se já estão suficientemente demonstrados os requisitos da tutela provisória eventualmente requerida, né? Seja ela de urgência, seja ela de evidência. Então, se o juiz considerar presentes esses requisitos, ele concederá essa tutela provisória em caráter liminar, que é a forma de cognição mais superficial que nós temos. Então, nós temos, nesse caso de liminares, a tutela provisória concedida da forma mais superficial possível. Mas isso não significa que o juiz também não possa, ao invés de conceder liminarmente, por exemplo, requisitar outros documentos, indeferir essa tutela provisória requerida liminarmente, exigir caução, uma série de medidas que ele pode tomar e, no final das contas, não conceder nesse primeiro momento, né? Pode conceder, talvez, num segundo momento, após a citação, ou após a eventual réplica, ou até no meio da fase instrutória. Isso depende de cada processo, né? Então, o que importa é que, em todos esses casos, seja liminarmente, seja após contestação, seja após a réplica, seja no meio da instrução, nós temos, em todas essas situações, um juízo provisório, um juízo de cognição sumária, um juízo onde ainda são possíveis outras provas que, eventualmente, podem modificar o convencimento do juiz. Então, todas elas são características dessa tutela provisória, diferentemente da tutela definitiva, que é aquela que coincide com a sentença definitiva, né? Ali, num reconhecimento mais, vamos dizer assim, seguro, né? Após exauridas as provas. Esse convencimento mais seguro está na tutela definitiva, mais aprofundado, né? Em um único momento, que é o da sentença definitiva, e em quaisquer outros momentos anteriores, nós teremos a configuração da cognição sumária e, portanto, da chamada tutela provisória. De qualquer forma, então, é importante saber que essa tutela provisória ela tem diversas espécies, tá? Então, nós temos a tutela provisória.
primeira grande classificação de tutela provisória, tá? E aí, como eu disse para vocês, eu costumo colocar uma chave ali na tutela provisória, né? Então, nessa chave da tutela provisória, nós temos as tutelas de urgência e um outro tipo de tutela, uma outra classificação de tutela, que é a tutela de evidência, tá? Então, tanto a tutela de urgência quanto a tutela de evidência, essas tutelas, elas têm em comum essa cognição vertical sumária, tá? Em outras palavras, essa cognição vertical sumária é o juízo de probabilidade, a chamada probabilidade do direito, fumaça do bom direito, fumus boniuris, né? Então, esse convencimento, ainda passível de alteração e aprofundamento, é característica de qualquer tutela provisória, seja ela tutela de urgência, seja ela tutela de evidência. Muito bem. E aí nós temos, depois dessa classificação de tutela de urgência e tutela de evidência, nós temos uma outra subclassificação dentro das tutelas de urgência. Dentro dessas tutelas de urgência, a subclassificação é tutela de urgência antecipada e tutela de urgência cautelar, tá? Então, tutela de urgência antecipada e tutela de urgência cautelar não são espécies de tutela de evidência. Tutela de evidência é uma tutela provisória diversa da tutela de urgência. Tutela de urgência antecipada e cautelar são espécies de tutela de urgência, tá? E tutela de urgência antecipada e tutela de urgência cautelar tem como requisitos, além daquele requisito comum de toda e qualquer tutela provisória, que é a da cognição vertical sumária, a tutela de urgência antecipada e cautelar, elas têm como requisitos o perigo de dano, né? E utilizando a expressão do Código, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E é esse perigo de dano e esse risco ao resultado útil do processo que exigem uma tomada de decisão mais rápida, que exige a celeridade para a concessão e efetivação da tutela de urgência, tá? Muito bem. Por outro lado, né, então, e aí já antecipamos, então, nesses requisitos dessas tutelas provisórias de urgência antecipada e cautelar, além da probabilidade do direito, nós temos o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, que são os requisitos que estão expressamente previstos lá no artigo 300 do CPC atual, CPC de 2015, tá? E a tutela de evidência, ela parte ela pressupõe a probabilidade do direito, mas tem somado a ela outros requisitos que não são de urgência, né? Outros requisitos relacionados, por exemplo, a abuso do direito de defesa, manifesto propósito protelatório do réu, que é do inciso 1º do artigo 311, a exigência de precedentes obrigatórios, que está lá no inciso 2 desse mesmo artigo 311, a existência de contrato, de prova documental que expresse um pedido repersecutório inadimplido, que é do inciso 3º, e do inciso 4º nós temos a situação em que o réu não apresenta prova capaz de gerar uma dúvida razoável quando no momento da sua apresentação de defesa. Então, são outros requisitos que são somados à probabilidade do direito no caso da tutela de evidência. No caso da tutela de urgência, são sempre esses mesmos requisitos, probabilidade do direito e perigo de dano, tá? Sendo que, tá? Já vou trazer uma forma didática de trazer a diferenciação, sendo que a tutela antecipada, ela tem a natureza de satisfação do direito material. Então, dizem, né, a doutrina comumente diz que a tutela antecipada tem natureza satisfativa do direito material, enquanto que a cautelar teria a natureza asseguratória desse direito material, tá? Para grande parte da doutrina. Para outra parte da doutrina, seria asseguratória do processo principal. De qualquer forma, a grande distinção que nós vamos, inclusive, aprofundar daqui a pouquinho, mas desde já é importante que nós tenhamos estabelecido já essa diferença de uma forma superficial e básica,
enquanto que a tutela antecipada satisfaz a pretensão de direito material, então, comumente, ela tem coincidência com o pedido definitivo ou em relação aos efeitos desse próprio pedido definitivo, a tutela cautelar corresponde a um outro pedido. A propósito, a cautelar é uma outra ação, decorre de uma outra pretensão. O pedido da cautelar não coincide e não é consequência, não é eficácia do pedido definitivo. A cautelar, ela visa sempre ao asseguramento em situação de urgência. E até a propósito, né, já que é importante muito esse aspecto prático, a gente pode trazer 2 exemplos muito comuns que vão, pelo menos num primeiro momento, ilustrar de uma forma bem didática a diferença dessa tutela antecipada e dessa tutela cautelar. Então, por exemplo, se o cidadão precisa de um medicamento para ter restabelecido a sua saúde e pede em tutela de urgência esse medicamento, porque senão a sua saúde vai piorar, ele vai ter um agravamento da doença, pode, quiçá, vir a óbito. Então, nós temos uma situação de gravidade, de urgência, que, somada à comprovação da necessidade do medicamento e do reconhecimento do direito à saúde na situação concreta, faz somar os 2 requisitos, probabilidade do direito e perigo de dano, né? E, nesse caso, a entrega do medicamento vai satisfazer, né, o seu interesse, o interesse do autor relacionado ao direito à saúde. Então, nesse caso, seria uma tutela antecipada. Tá? E o exemplo mais comum, didaticamente e usualmente trazido para ilustrar e exemplificar a tutela cautelar, nós podemos falar, então, do arresto. No arresto, nós temos uma situação em que existe um crédito, esse é o direito a ser satisfeito, através de uma ação que vai objetivar o cumprimento desse crédito, né? Vai chegar muito, geralmente, em muitas situações, comumente, vai chegar a uma sentença condenatória de obrigação de pagar, e dessa sentença condenatória da obrigação de pagar, reconhecendo esse crédito, vai se ter o cumprimento de sentença visando a satisfação. Isso tudo faz parte do direito material, que vai ser assegurado pelo arresto. O pedido do arresto, a pretensão do arresto, então, é diferente. A pretensão do arresto, o autor dessa ação cautelar, ele vai dizer assim: eu tenho um crédito. Esse crédito é o que vai dar essa probabilidade do meu direito asseguratório. Né? E, em face dessa probabilidade do meu direito asseguratório, desse suposto crédito, eu tenho o risco de não receber esse valor que eu estou alegando, eu, autor, estou alegando que tenho, porque o réu está se desfazendo dos seus bens. E, se ele continuar assim, ele vai alcançar a situação de insolvência e, consequentemente, eu vou ter um direito que não vai ter condições de ser satisfeito. Então, para assegurar que esse direito de crédito venha a ser satisfeito, esse autor pede que o juiz realize, né, determine a realização do arresto, que vai implicar na arrecadação de bens que tenham essa condição, essa potencialidade econômica para, numa eventual execução, num eventual cumprimento de sentença, que esses bens possam ser convertidos em penhora e, eventualmente, satisfazer o crédito, que é o direito material a ser satisfeito através dessa ação e desse cumprimento de sentença. Então, a cautelar não traz a satisfação. A cautelar apenas assegura que, eventualmente, essa satisfação aconteça. Então, essa é a visão primeira que eu quero trazer para vocês da diferenciação de tutela antecipada e cautelar. Muito bem. De todo modo, né, como nós estamos falando, a grande diferença de tutela definitiva e de tutela provisória, né, pode ser trabalhada nesse aspecto da cognição, como eu bem referi, e essa situação da cognição, ela traz algumas questões práticas que eu quero trazer para vocês. Então, como eu disse para vocês, na tutela provisória, como nós falamos de cognição sumária, nós estamos falando de uma decisão provisória, nós estamos falando de uma decisão que, eventualmente, pode vir a ser modificada.
que ela pode ser, então, revogada, né? E essa possibilidade de revogação, ela está expressa lá no artigo 296 do Código de Processo Civil. Então, qualquer tutela provisória, seja ela de urgência, antecipada ou cautelar, seja ela de evidência, toda tutela provisória pode, eventualmente, ser revogada. Ou, se não for concedida, ela pode ser concedida em um segundo momento, não necessariamente na liminar. Então, essa característica de revogabilidade ou modificabilidade da decisão concessiva da tutela provisória e, consequentemente, dos efeitos decorrentes dessa tutela provisória concedida, eventualmente concedida, ela está presente nesse artigo 296, que diz assim: a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada, né? Porque o juiz não está falando de tutela definitiva. Ou seja, diferentemente do que acontece nas decisões de tutela provisória, quando o juiz dá a sentença definitiva, vocês não vão ver lá o juiz revogando a sua sentença. Isso não existe, né? Isso não é possível, porque ali o juiz exauriu a sua cognição. Ali o juiz alcançou o último grau de convencimento que ele poderia alcançar, né? E, por isso, a tutela definitiva não pode ser revogada, né? E, por esse mesmo motivo, é que as tutelas, nas decisões a respeito de tutela provisória, vocês vão ver que não é incomum que a parte que eventualmente tenha um pedido de tutela provisória indeferido, que essa parte autora venha com o chamado pedido de reconsideração, né? Esse pedido de reconsideração, de forma estritamente técnica, ele deveria, para ser autorizativo da revogação, ele deveria conter algum elemento diferenciado. Ele deveria trazer alguma prova que não constava até então, para que influenciasse na cognição do juiz e esse juiz viesse a alterar, a reconsiderar a sua própria decisão. Mas, na prática, comumente, esse pedido de reconsideração é feito com base nos mesmos elementos que já continham na inicial. E, nesse pedido de reconsideração, esse autor, comumente, ele chama a atenção para algum aspecto que foi tangenciado ou foi superficialmente analisado, ele chama a atenção para alguma questão que, eventualmente, não tenha sido analisada pelo juiz, né? Ou, se já analisada pelo juiz, ele traz outros argumentos objetivando essa modificação. De qualquer forma, então, como eu disse, tecnicamente, esse pedido de reconsideração, ele só poderia permitir essa revogabilidade em face de elementos novos. Por quê? Porque, em que pese haja a revogabilidade das decisões, em que pese haja essa modificabilidade, essa revogabilidade ou modificabilidade pressupõe a existência de algum outro elemento que venha a alterar o convencimento do juiz. Porque, se for mediante o mesmo convencimento, teria-se operado a preclusão. E é por isso que, tá? E aí eu chamo a atenção de vocês para esse aspecto prático. Por isso que, se o juiz já decidiu, já deu uma decisão a respeito de tutela provisória, analisando de forma pormenorizada, de forma profunda, todos os argumentos e todas as provas trazidas até então, e o autor simplesmente traz um pedido de reconsideração reiterando os seus argumentos, nada obsta que o juiz dê aquela decisão, né, no sentido de que mantém a decisão pelos seus próprios fundamentos, né? Essa é um tipo de decisão que não é incomum, né? Por quê? Porque exatamente nós estamos diante de uma situação em que se operou a preclusão e não houveram elementos ou argumentos diversos que exigissem do juiz uma manifestação diferente, tá? Então, essa manifestação diversa do juiz pressupõe algum elemento novo, né, que não tenha sido enfrentado ou analisado pelo juiz na primeira oportunidade. De qualquer forma, né, outra
outra observação importante é o de que a revogabilidade e a modificabilidade da decisão provisória, ela não é confundível com a reformabilidade. Então, revogabilidade e modificabilidade são conceitos diversos da reformabilidade. Então, a revogabilidade e a modificabilidade da tutela provisória, ela se dá pelo próprio juiz, mediante algum elemento novo que venha trazer um aprofundamento cognitivo e altere o convencimento do juiz a respeito daquele tema que ele já enfrentou. E aí, pela lógica processual, ele vai ter que adequar o seu convencimento mais recente à situação que se encontra o processo. Então, se ele entendia que não era cabível a tutela provisória num primeiro momento, e aí houveram elementos probatórios que o convenceram da presença dos requisitos da probabilidade do direito do perigo de dano, ele vai conceder. Então, primeiro ele tinha indeferido, agora ele defere. Se depois vieram outros elementos que modificaram o convencimento dele para reconhecer que o direito é apenas em parte, ele pode modificar a sua decisão para revogar em parte, para modificar a sua decisão em parte. E se surgirem outros elementos que modifiquem completamente a convicção dele, no sentido de que o autor não tem direito algum, nada obsta que o juiz revogue integralmente a sua decisão anterior, né? Mas, como eu disse para vocês, tudo a depender desse aprofundamento cognitivo, dessa cognição sumária que vai alcançando uma profundidade maior probatória e, consequentemente, a decisão do juiz vai correspondendo a esse convencimento mais aprofundado decorrente das provas que vão sendo acostadas no processo. Revogabilidade e modificabilidade. Recorribilidade é através de recurso. Reforma é decorrência do recurso, tá? E aí já antecipo para vocês também outra informação importante na prática. Quando a temática decidida for a respeito de tutela provisória, o CPC, no seu inciso 1º do artigo 1015, prevê o recurso do agravo de instrumento, né? Sabemos hoje que o agravo de instrumento cabe apenas em situações excepcionais, né? No entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o rol do artigo 1015 trata-se de um rol com taxatividade mitigada, né? Então, somente em situações excepcionalíssimas que possam gerar dano é que outras decisões interlocutórias que não constam no rol do artigo 1015, nos incisos do artigo 1015, é que permitiriam um agravo de instrumento. A respeito da tutela provisória, não se tem dúvidas, né? O inciso 1º prevê expressamente o cabimento do agravo de instrumento em relação a decisões que versem sobre tutelas provisórias. Inclusive, né? Então, óbvio, deferimento, indeferimento, deferimento parcial, mas, inclusive, a postergação da análise. Essa é outra situação prática que é muito comum, né? Então, o juiz, se ele entender que não tem uma situação premente ou se não há elementos suficientes para decidir naquele momento, ele pode dar uma decisão dizendo assim: cite-se o réu após voltem para análise do pedido de tutela provisória, né? Então, é possível esse tipo de decisão. De qualquer forma, esse não decidir sobre a tutela provisória requerida em caráter liminar é um decidir. Se equivaleria a um não deferimento, ao indeferimento. E, portanto, também essa postergação da decisão a respeito da tutela provisória também é passível de recurso, né? E o recurso cabível, como eu disse para vocês, é o agravo de instrumento, de acordo com o inciso 1º do artigo 1015. Então, todas as decisões que versem, né, de concessão, revogação, modificação da tutela provisória, deferimento, indeferimento, ou postergação da análise permitem esse recurso. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Tem que ser pedido em processos
tutela cautelar. O Altemir Belmiro que está fazendo a pergunta. Tutela cautelar tem que ser pedida em processo separado ou pode ser incidente no conhecimento como a tutela antecipada e revogação e modificação? E revogação e modificação pode ser de ofício? Duas perguntas muito importantes, Altemir. Então, olha só. Processo cautelar autuado em apenso era no Código de Processo Civil de 1973. No Código de Processo Civil de 2015, a cautelar e o pedido principal vão correr sempre nos mesmos autos. Daqui a pouquinho eu vou aprofundar para vocês essa informação que eu vou trazer para responder essa pergunta do Altemir. Na sistemática do CPC de 1973, nós tínhamos a chamada cautelar preparatória, que era ajuizada através de uma ação separada, pagando-se custas próprias, custas autônomas às custas do processo principal, e quando ela era proposta antes do ajuizamento da ação principal, essa ação cautelar era chamada de ação cautelar preparatória. Muito bem. Após a efetivação, eventualmente, da tutela cautelar preparatória concedida, o autor tinha 30 dias para ajuizar a ação principal. E essa ação principal ia correr em outros autos e se pagaria novas custas a respeito dessa nova ação, que era a ação principal. E aí, a ação cautelar e a ação principal, elas acabavam sendo apensadas, tá? Essa era a situação do CPC de 1973. Isso já não existe mais. A própria expressão cautelar preparatória, em razão das críticas, especialmente da crítica de Ovídio Batista, a expressão ação cautelar preparatória ela foi modificada para ação cautelar antecedente. Na ação cautelar antecedente, o autor vai entrar primeiro com a petição inicial da ação cautelar. E depois, no curso dessa ação cautelar, dentro dos mesmos autos, esse mesmo autor vai entrar com a ação principal. Tá? Então, essa ação principal, inclusive também no prazo de 30 dias. Essa ação principal, ela é autuada dentro dos mesmos autos no CPC de 2015 e sem o pagamento de novas custas. E é por isso que o autor da ação cautelar, quando ele vai trazer ali todos os requisitos da ação cautelar, que falaremos daqui a pouquinho, ele vai dar o valor da causa considerando o pedido definitivo, comumente considerando o proveito econômico integral que ele pode vir a alcançar. Então, ele dá esse valor da causa no pedido da cautelar antecedente. E depois, no seu pedido principal, que vai ser ajuizado dentro dos mesmos autos onde está tramitando a ação cautelar, não haverá o pagamento de novas custas. E ali vai seguir o procedimento comum, tudo dentro dos mesmos autos. Tá? Isso na cautelar antecedente do CPC de 2015. Hoje, nós sempre tivemos também a possibilidade de ter a cautelar incidente. A cautelar incidente também vai ser dentro dos mesmos autos. Só que a diferença da cautelar antecedente e incidente é que na cautelar incidente, a ação principal ou foi ajuizada junto com a ação cautelar, ou a ação principal foi ajuizada antes da ação cautelar. Tá? De qualquer forma, né, respondendo à pergunta do Altemir, sempre dentro dos mesmos autos. Tá? Então, esqueçam aquela ideia de autos em apartados e pagamento em duplicidade das custas, porque a ação cautelar hoje, de forma antecedente ou incidente, vai ser sempre dentro dos mesmos autos. Muito bem, a outra pergunta que o Altemir fez, a outra pergunta que depois vou responder a outra que ele fez logo em seguida. Mas a outra pergunta que o Altemir fez é: e a revogação e a modificação, ela pode ser de ofício? Sim, não só pode, como deve ser de ofício. Mas isso não significa que só será de ofício. Quem pode mais, pode menos, né? Então, comumente, né, esse interessado autor,
ou o réu vai pedir a revogação ou a modificação da tutela eventualmente concedida, da decisão que concedeu ou da decisão que não concedeu a cautelar. Isso é muito comum. Mas o juiz, ao mudar o seu convencimento, ele de ofício deve adequar a sua decisão ao seu convencimento último, né? Tanto é assim que não precisa haver requerimento, né? E isso acontece de ofício e é muito comum, por isso eu trago esses elementos práticos. Muito comum, né, na sentença, quando o juiz vai dar a sentença, se ele tinha concedido a cautelar e agora ele se convence de que o autor não tem direito algum e, portanto, vai julgar improcedente o pedido principal, nessa sentença do pedido principal ele vai dizer ali, ó, revogo a tutela cautelar. Ou, se tiver sido uma tutela antecipada concedida, ele vai dizer revogo a tutela antecipada concedida e julgo improcedente o pedido da ação. Isso se dá de ofício, independentemente de qualquer requerimento. Esse é um outro... A questão de perda da eficácia da cautelar é um outro assunto que eu pretendia, né, falar com vocês mais adiante, mas como o Altemir já trouxe essa pergunta, eu já vou antecipar para vocês também. E conforme vocês forem perguntando, forem surgindo a curiosidade, eu vou respondendo para vocês as dúvidas e, com isso, já vamos matando algumas das temáticas que eu pretendia trabalhar com vocês, porque vocês podem ter outras curiosidades que, eventualmente, não estão aqui previstas. Essas todas que o Altemir trouxe, eu já tinha programado para falar, mas, como eu disse, eu antecipo aqui. Em relação a essa cessação da eficácia lá do artigo 733, sim, né, são hipóteses de cessação da eficácia, então é imprescindível, né? Então, os incisos do artigo 737, eles trazem esses... Não, espera um pouquinho. Desculpa, não é 737 que o Altemir colocou aqui. O artigo, eu posso até pegar para vocês, mas é ali do artigo, a partir lá do 306, 307, salvo engano, tá? Artigo 700 e pouco é lá do CPC de 1973, tá? Mas, de qualquer forma, o CPC atual continua prevendo essa cessação da eficácia, quando não é proposta a ação principal naquele prazo de 30 dias contados da efetivação da medida. Então, o juiz deferiu a medida cautelar, efetivada a medida cautelar, o autor tem 30 dias para ajuizar a ação principal. Se ele não ajuiza a ação principal, o CPC é expresso em dizer é revogada a eficácia, tá? E se é revogada a eficácia, a jurisprudência reconhece que é causa também de extinção do processo cautelar, tá? E depois nós vamos ver, com a extinção do processo cautelar em razão da cessação da eficácia, o CPC também ele registra que a parte não pode repetir a mesma ação cautelar com a mesma causa de pedir e com o mesmo pedido, tá? E aí nós vamos depois acrescentando outros elementos a respeito de algumas divergências doutrinárias sobre a ocorrência da coisa julgada ou não. Mas, de qualquer forma, obrigado, Lisiane. De qualquer forma, eu acho que esclareci aí a dúvida do Altemir. E agradeço a Lisiane aí pelo feedback do reconhecimento a respeito do esclarecimento. Bom, então, voltando aqui ao percurso que eu tinha programado. Nessa diferenciação de tutela definitiva e de tutela provisória, nós temos também a questão da execuibilidade, né? As tutelas provisórias devem ser cumpridas de imediato. As tutelas provisórias, elas não podem depender do chamado cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença, ela é um rito executivo, que só não corresponde ao processo de execução do CPC de 1973, porque foi acoplado aos mesmos autos onde tramita o processo de conhecimento. Mas muitas dessas fases executivas são idênticas às fases que já estavam previstas no CPC de 1973. De qualquer forma, cumprimento de sentença é só para tutela definitiva.
tutela provisória que exige celeridade, que exige, sobretudo, urgência, nas tutelas de urgência, tem que ser cumprida de imediato, tem que ser cumprida da forma mais breve possível. E aí entram as modalidades de eficácia das decisões. Entra aí a teoria a respeito das eficácias da ação. E aí, existem duas teorias, a teoria ternária e a teoria quinária. Na teoria ternária, nós temos as ações e eficácias das decisões que têm conteúdo declaratório, constitutivo e condenatório, na teoria ternária, né? 3, declaratório, constitutivo e condenatório. Na teoria quinária, 5, declaratório, constitutivo, condenatório. E, no que mais nos chama a atenção aqui para as tutelas provisórias, eficácia executiva lato sensu e eficácia mandamental. Tá? Essas são as eficácias, a executiva lato sensu e a mandamental, são as eficácias que dão essa celeridade, que permitem esse cumprimento imediato das tutelas provisórias. Né? Então, nessa ideia de tutela provisória, de acordo com essa teoria quinária, em relação a essa execuibilidade, o juiz vai impor o cumprimento da medida através do seu poder de império. Então, ou ele exerce as medidas por força própria, utilizando-se, sobretudo, da sua longa manus, através de mandado a ser cumprido pelo oficial de justiça. Então, por exemplo, se ele determina a busca e apreensão de um determinado bem, né? Comumente, isso vai ser cumprido através de um mandado de busca e apreensão. Tá? Então, aí nós temos um exemplo dessa execuibilidade imediata, através dessa eficácia executiva lato sensu. Né? O próprio juiz faz cumprir a decisão mediante uma coerção direta, imediata sobre a coisa. E essa eficácia executiva lato sensu, ela é a prioritária para se fazer cumprir. Então, tem que entregar um bem, tem que determinar a entrega de algum objeto, o juiz dá preferência a essa eficácia executiva lato sensu, tá? Para fazer cumprir mediante essa coerção direta. Muito bem, mas em não se encontrando, por exemplo, esse bem, o oficial de justiça diligencia e não localiza o bem, o próprio juiz de ofício, ao receber essa certidão do oficial de justiça informando que o bem não foi encontrado, ele pode se utilizar de medidas coercitivas indiretas, mediatas. E aí, nessa imposição de cumprimento mediante medidas coercitivas indiretas, nós temos a outra modalidade de eficácia das ações e das decisões, que é a eficácia mandamental. Tá? Então, quando o juiz diz assim, intime-se o réu para entregar o bem no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de X, né? É uma medida buscando a satisfação da tutela concedida, que é classificada como medida mandamental. Então, se nós temos uma tutela que exige celeridade e cumprimento imediato, a eficácia que vai saltar os olhos, a eficácia que terá relevância e terá preponderância será ou a eficácia executiva lato sensu, prioritariamente, ou a eficácia mandamental, tá certo? Independentemente de, eventualmente, essa decisão englobar as outras eficácias, porque, como já ensinava Pontes de Miranda, né, existe a possibilidade das ações e das decisões terem mais de uma eficácia. Né? Então, pode ter conjuntamente eficácia declaratória, constitutiva, somada condenatória, somada executiva lato sensu. Isso pode estar presente em qualquer ação e em qualquer decisão judicial. E o que importa, portanto, nessas situações é a carga preponderante.
E nessa ideia de carga preponderante em tutelas provisórias, a carga preponderante será a executiva lato sensu mandamental. Então, por isso, vai caber ao juiz, para tornar efetivo, para cumprir a sua função, que visa resguardar o próprio interesse público de efetividade da jurisdição, determinar todas as medidas que se fizerem necessárias e adequadas para fazer cumprir, para efetivar a tutela provisória. E é isso que nós temos lá de forma expressa, lá no artigo 297 do mesmo Código de Processo Civil de 2015. Muito bem. E agora a gente fala a respeito dentro daquela sistemática, agora a gente limita a ideia de tutela provisória às tutelas de urgência. Depois nós vamos falar das tutelas de evidência. Mas tanto para as tutelas de urgência quanto para as tutelas de evidência, aplicam-se todos aqueles regramentos e todos aqueles conhecimentos que a gente trouxe e comentou do slide anterior. Muito bem. Em relação às tutelas de urgência, já falamos, inclusive, da diferenciação. Quais são as espécies de tutela de urgência? Só são duas: a tutela de urgência antecipada e a tutela de urgência cautelar. E quais são os requisitos da tutela de urgência antecipada e da tutela de urgência cautelar? Pelo CPC atual, os requisitos da tutela de urgência antecipada e da tutela de urgência cautelar são comuns. E eles constam lá do artigo 300 do Código de Processo Civil. Pelo menos são comuns aqueles que a doutrina denomina de requisitos positivos. Porque, como vocês verão, né, no parágrafo 3º desse mesmo artigo 300, nós temos a questão da exigência da reversibilidade, que está em tese, na literalidade do parágrafo 3º, limitada à tutela antecipada. Então, a tutela antecipada, para ser concedida, ela não pode ter efeitos irreversíveis. É isso que diz o parágrafo 3º. Muito bem. E esse parágrafo 3º desse artigo 300, ele está relacionado a essa ideia esse celular. Desculpa, pessoal, mas eu não consegui colocar no mudo o celular da minha sogra e não consegui também desligar o celular. Então, de vez em quando vai tocar aí, mas deixa tocar. De qualquer forma, então, eu estava dizendo, esse parágrafo 3º do artigo 300, ele traz esse chamado requisito negativo. Não pode ter a irreversibilidade dos efeitos da decisão de tutela antecipada para a concessão da tutela antecipada. Né? Grande parte da doutrina chama esse parágrafo 3º de requisito negativo. Tá? E como bem antecipou o professor, o Dr. Leonardo Vanoni, ele disse que a minha tese foi construída a respeito desse tema que nós estamos trabalhando hoje. Né? Esse foi o tema central da minha tese de doutorado. E, mais especificamente, a minha tese de doutorado, ela busca rechaçar, por pressupostos hermenêuticos, filosóficos, esse parágrafo 3º, né? Reconhecendo uma metafísica na ideia de reversibilidade dos efeitos da decisão, de qualquer decisão. Mas, de qualquer forma, alinhada a essa mesma posição que eu tenho, por outros fundamentos, temos autores como o professor Daniel Mitidiero, Luiz Guilherme Marinoni, o professor Fred Didier Júnior, que também reconhecem a inconstitucionalidade desse parágrafo 3º do artigo 300. Tá? De qualquer forma, então, há ainda uma parcela da doutrina que entende que esse parágrafo 3º desse artigo 300, que trata da exigência de reversibilidade dos efeitos da tutela antecipada, que ela é um requisito. Mas o meu posicionamento, somado ao posicionamento desses outros autores que eu mencionei, é de que só existem os requisitos que estão lá no artigo 300. Obrigado, Lisiane, né, pela pergunta. O nome do meu livro é Reversibilidade das Tutelas de Urgência, a ponta do iceberg. Por que
como vocês veem, reversibilidade da tutela de urgência, que diz respeito a esse parágrafo 3º do artigo 300, né? Mas essa é apenas a ponta do iceberg para o reconhecimento de vários problemas, né? De vários aspectos criticáveis do exercício do direito e da jurisdição em face dessa perspectiva constitucional contemporânea. Tá bem? Eu que agradeço, Lisiane, é sempre um prazer poder fazer essa divulgação do meu escrito. Muito bem. Então, voltando aqui, as tutelas de urgência, então, teriam esses requisitos, para uma parte da doutrina apenas os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, e para outros, teria somado ainda esse requisito da exigência da reversibilidade, ou seja, não poderiam ser irreversíveis os efeitos da tutela antecipada. Muito bem. De qualquer forma, em se falando dos requisitos positivos, o juiz e os assessores e secretários de juízes, quando tiverem essa primeira análise da tutela, de um pedido de tutela de urgência, seja ele antecipado ou cautelar, ele vai analisar a petição, né, de urgência e os documentos que estão postos. E, diante dessa primeira análise da petição, que vai retratar os argumentos, vai trazer a tese do autor, e dos documentos, o juiz tem que se convencer de que o direito do autor é muito provável, né, que há um alto grau de probabilidade em relação a esse direito alegado pelo autor, e de que, se não for realizada uma medida célere, ou para conservar esse direito, ou para satisfazer esse direito pode vir a perecer. Então, se o juiz ficar convencido, ou seja, se a prova documental for suficiente para demonstrar o alto grau de probabilidade do direito, o alto grau de probabilidade das alegações trazidas pelo autor, e a correspondência desse direito com as provas tiver ainda a soma de uma produção documental que evidencie essa urgência alegada, isso permitirá que o juiz conceda a liminar, tá? Conceda de imediato, tá? Conceda de plano a tutela de urgência requerida. E a respeito dessa concessão de plano, desse caráter de urgência, dessa liminar, é importante observar, né, que essa concessão liminar, ela pode ocorrer ou não, né? O juiz também pode permitir, né, que o autor traga uma caução. E essa caução ela pode ser real ou fidejussória. Então, a caução nada mais é do que uma garantia, né? E essa garantia ela só vai ser exigível do juiz quando nós estivermos falando de uma situação em que o autor não é hipossuficiente e que a situação possa ter alguma repercussão econômica desfavorável ao réu, né? Porque, se não for essa situação, não é caso de caução, porque a caução é uma garantia que o autor vai apresentar para que, se aquela tutela de urgência concedida vir a causar prejuízos para o réu, que essa caução possa garantir o ressarcimento desses prejuízos, né? Então, essa caução supre, num primeiro momento, a eventual ausência de um contexto probatório mais forte, né, mais aprofundado. Então, em face dessa insuficiência probatória, sobretudo em situações de liminar, em situações de análise de plano da petição e das provas, a própria parte pode requerer, já pode oferecer de plano a caução, ou o juiz pode exigir essa caução de ofício, né? Então, como eu disse, essa caução que visa suprir a ausência de provas suficientes a respeito da probabilidade do direito e do perigo de dano, essa caução ela pode ser real, né, que vai recair sobre bens. Então, quando o autor oferece um imóvel, oferece dinheiro, é uma chamada caução real. Mas, além dessa caução real, a caução também pode ser
fidejussória, né? Desde que seja idônea, ou seja, que tenha essa aptidão verdadeira para ressarcir eventuais prejuízos ao réu. Então, a caução fidejussória é aquela caução pessoal, em que alguém vai ser o garante, vai dizer, se causar prejuízo, se o autor não ressarcir, eu venho a ressarcir, né? Então, essa é a chamada caução fidejussória. Muito bem. Se não for caso de concessão liminar, se não for caso de exigência de ofício de caução, ou se o próprio autor não oferecer a caução para ter a concessão da tutela de urgência requerida, há ainda uma última possibilidade antes do juiz indeferir esse pedido de tutela provisória, que é a possibilidade de justificação prévia. Então, essa justificação prévia, ela nada mais é do que a permissão judicial para a antecipação de outras provas que deveriam ser e provavelmente seriam produzidas no curso do processo. Então, elas são produzidas antes, a fim de que o juiz tenha condições para dar essa decisão de forma mais célere. Então, uma das espécies de justificação prévia mais usuais é a audiência de justificação prévia. Nessa audiência de justificação prévia, a parte autora vai trazer as testemunhas que deveriam ser ouvidas após o contraditório, lá na fase instrutória, traz essas testemunhas para prestarem o depoimento e, eventualmente, reforçarem a prova documental, muitas vezes antes mesmo da citação do réu. E aí essas testemunhas são ouvidas e, em face desse depoimento das testemunhas, o juiz tem um maior convencimento ou não. Mas essa justificação prévia ela pode ser também através de outros meios de prova, como, eventualmente, a perícia, etc. De qualquer forma, né, essa justificação prévia, especialmente nessa audiência de justificação prévia, o juiz, quando for possível, ele determinará a citação do réu para comparecimento e participação da audiência, desde que esse réu se faça representado por um advogado. Então, essa é uma outra situação prática que, eventualmente, vocês podem enfrentar, né, de um requerimento de justificação prévia, onde vocês terão que tomar as diligências necessárias para a realização dessa audiência, muitas vezes em contato direto e imediato com o próprio advogado da parte, para que seja possível, eventualmente, essa concessão da tutela de urgência da forma mais célere possível. De qualquer forma, tá? Não tendo sido concedida a tutela de urgência em caráter liminar, ou não tiver havido a possibilidade de caução, ou se foi realizada a justificação prévia, e essa justificação prévia acabou também sendo insuficiente para que o juiz se convencesse da presença dos requisitos, da probabilidade do direito do perigo de dano, o caminho que resta ao juiz é de indeferimento da tutela de urgência, de indeferimento da tutela provisória de urgência. O que não significa, obviamente, que o processo vai se encerrar. Mesmo com o indeferimento, o juiz determina a citação do réu e aí, diante da necessidade de prosseguimento através do procedimento comum, comumente esse réu vai ser citado lá para audiência de conciliação e mediação, depois vai ter contestação, comumente réplica, saneamento, fixação de pontos controvertidos, realização de provas e depois a sentença definitiva. Então, em todo esse curso do processo de conhecimento, é possível que haja essa possibilidade instrutória e, consequentemente, a possibilidade de modificação da decisão, né? Modificação de alteração para concessão, se concedida para revogação, se concedida a modificação da decisão em parte, seja qual for o convencimento que o juiz venha a adquirir no curso desse processo. Tá bem? Muito bem. E essas possibilidades de caução, de liminar e de justificação prévia estão previstas lá no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 300, conforme eu deixei expresso aqui para vocês. Eu só não vou ler para vocês esses artigos que estão aí, porque para poupar tempo e a gente conseguir avançar mais. De qualquer forma, então, em relação a esse parágrafo 3º, que seria esse retrato do requisito negativo,
esse parágrafo terceiro que traz a exigência da não irreversibilidade dos efeitos da decisão. Eu poderia falar, trazer muita coisa, né? Inclusive a origem desse parágrafo terceiro, a vinculação ao chamado referi francês, as tutelas interditais do direito humano, mas o que importa aqui para nós, de uma forma mais, nesse viés mais prático, é que esse parágrafo terceiro do mesmo artigo, desse mesmo artigo 300, ele acaba sendo, mesmo para aqueles que o admitem como requisito, ele acaba sendo mitigado. Como assim? Por exemplo, na tutela antecipada o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, que é um exemplo muito usual, né, na jurisdição, a questão envolvendo o direito à saúde. Então, o autor entrou com a ação pedindo que fosse realizada uma cirurgia, né, que fosse realizado, vamos colocar aí uma coisa que mostra bem a irreversibilidade dos efeitos dessa decisão, que fosse realizado um transplante de órgão. Então, se o juiz defere essa tutela de urgência antecipada, caráter liminar ou não, a efetividade dessa decisão que concedeu esse tipo de tutela de urgência, os efeitos dessa decisão, eles são irreversíveis. Reversibilidade implicaria em voltar à situação anterior, a retomar o status quo ante, é isso que a doutrina que aceita esse parágrafo terceiro costuma dizer. O parágrafo terceiro exige que, na hipótese de revogação da tutela de urgência concedida, que a revogação dessa tutela de urgência concedida restaure o status quo ante. E aí o exemplo dessa restauração seria, por exemplo, numa busca e apreensão de um automóvel. Então, o automóvel foi buscado e apreendido e entregue ao autor. O juiz revogou a tutela antecipada, determina a devolução para o réu, e aí, em tese, teria havido essa reversibilidade dos efeitos da decisão. Só que aí nós enxergamos que, na realidade, o tempo que o autor ficou com o carro indevidamente e que o réu teve cerçado seu direito de propriedade, isso aí não tem como voltar atrás. Isso gera também um efeito irreversível. Por isso que todos os efeitos do decidir, do não decidir, das manifestações judiciais a respeito de qualquer tutela provisória serão sempre irreversíveis. Por isso que esse parágrafo terceiro ele é inconstitucional. Bom, e somado a isso, vários doutrinadores entendem que é um dispositivo que acaba indevidamente cerceando a eficácia dessas tutelas tão importantes como são as tutelas de urgência. E por isso também reforçam essa afirmação de inconstitucionalidade. Mas, como eu estava dizendo, aqueles que admitem que o parágrafo terceiro do artigo 300 se constitui em um requisito exigível, mesmo esses aí vão dizer, nos casos de direito à saúde, eventualmente a gente vai ter que passar por cima desse parágrafo terceiro. Muito bem, e qual foi a teoria criada para que fosse ultrapassado essa limitação do parágrafo terceiro, essa literalidade do parágrafo terceiro, a fim de não prejudicar a eficácia das decisões de urgência tão importantes como essa do direito à saúde que eu exemplifiquei para vocês. Muito bem. Então, a doutrina criou a chamada teoria da irreversibilidade recíproca. Através dessa teoria da irreversibilidade recíproca, reconhece-se que a não concessão da tutela também pode produzir efeitos irreversíveis para o autor. Então, no caso concreto, a favor daquele que tem a maior probabilidade do direito e o reforço do interesse constitucionalmente mais relevante, em favor desse é que vai pender a ideia de irreversibilidade. E, consequentemente, vai ser tutelado esse direito daquele que tem a possibilidade de maior prejuízo, em detrimento daquele que, eventualmente, tem um efeito irreversível de menor gravidade. Então, esse é o posicionamento daqueles que reconhecem esse parágrafo terceiro como sendo um requisito negativo. Muito bem. Outra temática que eu queria falar, na verdade, aqui, ó, sobre a diferença da tutela antecipada e cautelar,
nós teríamos que adentrar, para um aprofundamento, nós teríamos que adentrar numa diferença doutrinária, né? Que é a diferença da visão da ideia de cautelar para Ovídio Batista e para Piero Calamandrei, que eu vou sintetizar para vocês da seguinte forma, tá? Para Ovídio Batista, a cautelar assegura um direito material. E para o Piero Calamandrei, a cautelar assegura um processo principal, tá? Desse postulado inicial, decorrem várias consequências muito importantes dentro do processo, tá? Que nós podemos, daqui a pouquinho, de acordo com essas diferenciações que eu trouxe para vocês, aprofundar. Mas essa é a grande diferenciação de Ovídio Batista e Piero Calamandrei. Muito bem. Nessa diferenciação, então, partindo desse pressuposto, a ideia de diferenciação da tutela antecipada e cautelar pelo fim satisfativo e fim conservativo, ela está adequada à visão do Piero Calamandrei. Por quê? Porque na visão do Ovídio Batista, o direito asseguratório, né? Então, esse objetivo da cautelar de assegurar um direito faz surgir um direito material asseguratório. E esse direito material asseguratório também é satisfeito através da tutela cautelar. Então, para o Ovídio Batista, nós teríamos uma satisfatividade cautelar, uma satisfatividade do direito assegurado, né? São duas satisfatividades diversas. Então, quando nós falamos que a cautelar não tem esse objetivo satisfativo, nós estamos falando da percepção do Piero Calamandrei. E a cautelar não teria esse objetivo satisfativo, porque a cautelar assegura o processo. Então, ele não chega no âmbito do direito material de forma imediata. Ele assegura o processo, permitindo que esse processo principal satisfaça o direito. Então, essa ideia de satisfatividade e asseguramento como sendo elementos diferenciadores da cautelar e da tutela antecipada, somente acontece na doutrina do Piero Calamandrei. Então, nessa percepção, a tutela antecipada é satisfativa do direito e a cautelar é conservativa, asseguratória do processo principal. E na visão do Ovídio Batista, a cautelar é satisfativa de um direito asseguratório e a tutela antecipada é satisfativa do direito assegurado. Tá? Muito bem. Outra diferenciação. E aí, agora eu estou falando de uma diferenciação utilizada pelo Luiz Guilherme Marinoni. O Luiz Guilherme Marinoni tem uma outra percepção também diferenciada a respeito da tutela antecipada e cautelar. Ele diz que a cautelar não é preventiva. Ele diz que a única tutela de urgência que pode ter essa natureza preventiva é a tutela antecipada. Por quê? Porque ele trabalha com um conceito limitado de dano. Ele trabalha com a ideia do dano decorrente do ato ilícito, muito presente nos estudos de responsabilidade civil. Então, quando a tutela é capaz de fazer cessar aquele caminhar lógico da responsabilidade civil, de ato ilícito, nexo causal e dano, então, se a tutela antecipada é capaz de evitar o ato ilícito ou, de aceitando o ato ilícito, é capaz de evitar, de prevenir o dano, nós temos essa possibilidade de tutelas preventivas, que são de natureza sempre antecipadas. Na cautelar, para o Luiz Guilherme Marinoni, não há essa preventividade, porque, em muitos casos, esse dano decorrente do ato ilícito, ele já pode ter acontecido. E, mesmo assim, seria cabível a cautelar. Então, naquele exemplo do arresto, né, a cautelar de arresto, o sujeito dirigindo um veículo de forma imprudente, bateu no outro e causou danos. Não tem como evitar esses danos, os danos já estão causados. O que vai caber a essa vítima do dano é buscar o ressarcimento, buscar a responsabilidade civil. Então, ele vai entrar com uma ação para buscar o ressarcimento, já que o dano já aconteceu. Tá? Só que aquele causador do dano, ele pode, então, estar se desfazendo dos bens, o que não impede que esse autor do dano entre com a ação
cautelar de arresto para evitar que ele se desfaça dos bens, evitando que aquela ação indenizatória se torne ineficaz, né? Então, ele assegura o direito, mas ele não está prevenindo o dano. Essa é a visão do Luiz Guilherme Marinoni, que, como eu disse para vocês, tem essa visão mais limitada da ideia de dano. Agora, se nós incorporamos a ideia de dano, a própria ideia de prejuízo, qualquer tipo de prejuízo, qualquer tipo de dano, caracterizam a possibilidade de intervenção judicial, e a intervenção judicial que evita qualquer tipo de prejuízo ou qualquer tipo de dano, se nós dissermos que esse evitar é sempre preventivo, então nós vamos dizer que tanto a cautelar quanto a tutela antecipada serão sempre preventivas. Então, para outra parte da doutrina, inclusive para o Ovidio Batista, a cautelar seria preventiva. Já para o Luiz Guilherme Marinoni, tutela antecipada pode ser preventiva e tutela cautelar não é preventiva. Tá? Muito bem. E o próprio Marinoni também fala dessa situação acautelanda e de referibilidade. Então, a cautelar também, ela sempre dirá respeito a uma situação acautelanda, e a isso ele denomina de referibilidade. A tutela cautelar guarda referibilidade a uma situação acautelanda, uma situação de fato onde há o risco, esse risco que gera a necessidade do acautelamento, tá? O que não existe na tutela antecipada. Na tutela antecipada é o próprio pedido definitivo ou o efeito desse pedido definitivo, sem qualquer vinculação a um fato diverso, a uma situação diversa. E, portanto, não há na tutela antecipada esse requisito da referibilidade. Outra visão diferencial agora é do Ovidio Batista. O Ovidio Batista, adotando a própria classificação do Piero Calamandrei, ele diferencia tutelas provisórias de tutelas temporárias, tá? Então, tutelas provisórias são aquelas tutelas que vão se tornar ou têm a capacidade de se tornar definitivas. Essas são as tutelas provisórias. Então, tutela antecipada, sem dúvida, é provisória, porque essa tutela provisória, se confirmada na sentença definitiva, ela se torna definitiva. Então, provisório é algo que tem essa capacidade de virar definitivo, e isso é característica exclusiva da tutela antecipada. Tutela cautelar, na verdade, segundo o Ovidio Batista, tutela cautelar não seria provisória. Tutela cautelar seria temporária. Por quê? Porque a cautelar ela não se transforma na tutela definitiva, ela não é verdadeiramente incorporada pela tutela definitiva. Ela tem um outro pedido, diverso do pedido definitivo, que simplesmente vai, em algum momento, tornar-se desnecessário. Então, por exemplo, quando o juiz deferiu o arresto, esse arresto é para resguardar. Então, se eventualmente, lá adiante, é necessário agora transformar aquele arresto em penhora e depois transformar essa penhora em pecúnia, a cautelar deixou de existir. O arresto deixou de existir. Porque o que aconteceu com esse arresto? Sobreveio uma penhora. Mas o arresto em si, ele deixou de existir. E o arresto, portanto, nessa percepção, ela não virou a tutela definitiva. Ela era uma tutela que simplesmente se esgotou. É uma tutela temporal, uma tutela que simplesmente deixou de existir, tá? Em face da sua desnecessidade. Então, essa é outra diferença, né, que está em Ovidio Batista, da substitutividade, né, a tutela provisória é substituída pela tutela definitiva, e a tutela cautelar, que é temporária, ela não é substituída, ela simplesmente desaparece. E agora, a outra visão que nós temos lá em Piero Calamandrei, que é próximo da primeira metade do século passado, né? Nós temos essa visão que hoje, inclusive, não é admitida na nossa contemporaneidade, que é a visão do processo como sendo um instrumento. Processo como um instrumento para a realização do direito material. Essa é uma visão clássica da ideia de processo, né?
um instrumento, é uma forma para realizar os interesses das partes, ou é uma forma para que o juiz aplique a jurisdição, é um instrumento para que o juiz aplique a jurisdição. Muito antes disso, hoje, a ideia de um processo civil com natureza constitucional, nessa percepção, nós temos que reconhecer hoje que o processo é muito mais do que um mero instrumento. O processo é uma garantia. É uma garantia indispensável para a realização de direitos. Tá? Então, por isso que essa própria percepção da ideia de instrumentalidade relacionada ao conceito de processo acabou sendo abandonada. De qualquer forma, na época do Piero Calamandrei, se fazia essa distinção. O processo da tutela antecipada e da tutela definitiva, ela era realizada através de um único instrumento, através de um único processo. No mesmo processo é que se satisfaria o direito que estava sendo buscado pelas partes. Já na visão do Piero Calamandrei, como eu antecipei para vocês, a cautelar é a asseguratória do processo principal. Então, ela é um processo acessório que assegura o outro processo principal. Então, se o processo principal ele já é um instrumento para a realização do direito material, o processo cautelar ele é um instrumento que assegura que esse instrumento principal realize o direito material. Então, ele está mais distante do direito material e por isso ele não tem essa mesma instrumentalidade, não teria essa mesma instrumentalidade simples onde se buscaria a tutela definitiva e a tutela antecipada. A instrumentalidade do processo cautelar seria mais distante, portanto, seria uma instrumentalidade ao quadrado. Tá bem? Muito bem. De qualquer forma, então, tendo bem presente as diferenças entre tutelas de urgência, agora a gente vai falar rapidamente sobre a chamada tutela de evidência. Como eu antecipei para vocês, e também vou deixar de ler, nós temos na tutela de evidência situações em que a doutrina costuma referir que há um grau ainda maior de probabilidade. Então, essa tutela de evidência ela acaba indo ao encontro daquilo que o Ovidio Batista já dizia, né, da necessidade da busca de um maior reequilíbrio entre as partes, a busca de uma verdadeira isonomia, uma maior isonomia entre as partes, porque o processo clássico era o que ele denominava de um processo do réu, um processo que favorecia em muito ao réu. Então, era um processo não isonômico, era um processo que trazia muito mais garantias ao réu do que possibilidades de efetivação ao autor. Então, para buscar esse reequilíbrio, o legislador previu outras possibilidades de se ter essa efetivação do direito da parte autora quando se mostrar ainda mais evidente o direito do autor. Então, quando houver esse alto grau de probabilidade, então, todas as tutelas provisórias trabalham com probabilidade do direito. Então, quando essa probabilidade do direito for muito aumentada, alguns autores falam ainda, para reforçar essa ideia de probabilidade aumentada, de quase certeza, não é certeza, porque a certeza só seria uma consequência da tutela definitiva. Mas, quando há esse alto grau de probabilidade, se concederia essa tutela provisória. E o Código de Processo Civil resolveu colocar ali, no artigo 311, nos seus incisos, situações em que esse alto grau de probabilidade se caracterizaria. Então, são essas situações. Quando o réu agir com abuso do direito de defesa ou com manifesto propósito protelatório, quando nós estivermos falando de alegações de fato que puderem apenas ser comprovadas documentalmente, e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, ou seja, em situações de precedentes obrigatórios, ou seja, hoje no nosso CPC nós temos aquilo que é chamado de interferência horizontal, onde nós estamos buscando no sistema da common law esse reforço de coerência e integridade ao direito através desses precedentes obrigatórios, e aqui nós temos um grande exemplo e importante exemplo de aplicação desses precedentes obrigatórios do inciso 2º do artigo 311. A hipótese do inciso 3º é aquela hipótese que diz respeito ao depositário infiel.
Então, na hipótese do inciso terceiro, o pedido rei persecutório, e talvez essa expressão para alguns cause estranheza, rei persecutório é da origem latina, né? De perseguição, rei é coisa, de perseguição da coisa. Então, todas as vezes em que houver um contrato de depósito, onde o depositário for infiel, quando então o depositante vier buscar de volta a coisa depositada e essa não lhe for entregue, nós temos aí a situação do depositário infiel, que se for amparado em um contrato de depósito, permite também a tutela de evidência. Então, para facilitar a lembrança de vocês, o depositário infiel já teve a possibilidade passada de ter a sua prisão decretada. Hoje, o STF, já há algum tempo, reconhece que, pela aplicação da ideia de direitos humanos, do Pacto de San José da Costa Rica, que essa aplicação da pena de prisão para a situação de depositário infiel, ela é inconstitucional. Mas, a par disso, então, talvez até para colocar em relevo ainda a necessidade e a importância de efetivação dessas situações de depositário infiel, permitiu, nesse inciso terceiro, a possibilidade de concessão dessa tutela de evidência, inclusive em caráter liminar, conforme nós vamos ver lá no parágrafo único, né, que são essas hipóteses do inciso 2 e inciso terceiro. Essa tutela de evidência em caráter liminar quando nós estivermos falando dessa situação de pedido rei persecutório. E a quarta hipótese é aquela em que o réu é citado e não apresenta alegações de sua contestação, mas não traz nenhuma prova suficiente para gerar dúvida razoável, ou seja, a falta dessas provas apresentadas pelo réu na sua defesa fazem com que o juiz tenha um convencimento ainda maior de que, na realidade, quem tem razão não é o réu, e sim o autor. Então, são todas essas as hipóteses que evidenciam e possibilitam essa tutela de evidência, sendo que nas hipóteses do inciso segundo e inciso terceiro, como eu disse para vocês, está autorizada a concessão da tutela de evidência em caráter liminar. Isso porque, nas hipóteses do inciso segundo e do inciso terceiro, não há essa exigência de uma prévia manifestação do réu, por isso o cabimento da liminar. E nas hipóteses do inciso primeiro e do inciso quarto, em princípio, há essa exigência de manifestação do réu dentro do processo que impediria, portanto, a concessão da tutela de evidência em caráter liminar. Muito bem. E agora estou correndo em razão do adiantado da hora, então eu vou falar sobre alguns aspectos mais importantes. Então, como eu disse para vocês, dentro das tutelas de urgência, nós temos dois tipos de procedimento: o procedimento antecedente e o procedimento incidente. O procedimento incidente é o procedimento que vai seguir o rito comum, tá? Então, ou a petição de tutela de urgência foi requerida junto com o pedido de tutela definitiva, ou já foi proposto o pedido de tutela definitiva e, subsequentemente, foi feito o pedido de tutela de urgência. Esse é o procedimento incidente. Muito bem. Em relação à tutela antecipada, nós temos uma inovação nesse CPC de 2015, que é o procedimento da tutela antecipada antecedente. Nesse procedimento da tutela antecipada antecedente, nós temos várias situações diferenciadas, porque essa tutela antecipada antecedente ela é uma novidade que surgiu no CPC de 2015. Se existia já a cautelar antecedente, com o nome de cautelar provisória no CPC de 1973, em relação à tutela antecipada, isso não aconteceu. Tá? Então, o procedimento da tutela antecipada antecedente, ele surgiu no CPC de 2015. E eu vou falar aqui, né, para sintetizar, eu vou falar da principal novidade. Tá? E aí, depois eu vou passar esse material para vocês, e já está à disposição de vocês, para eventuais esclarecimentos posteriores. Mas eu vou, então, me limitar, em fase do adiantado do tempo, ao grande elemento diferencial. Então, essa tutela antecipada, esse procedimento da tutela antecipada antecedente, ele prevê, o grande diferencial, é a possibilidade de estabilização de tutela. O que é essa estabilização de tutela? Ela não é coisa julgada. E quando que ela acontece? A estabilização de tutela, ela pressupõe
que a tutela antecipada tenha sido concedida e os efeitos estejam sendo produzidos. E esses efeitos, então, eles são estabilizados. Eles continuam sendo produzidos. Tá? Desde que o réu, na literalidade do código, desde que o réu não tenha apresentado recurso. Mas o entendimento doutrinário e jurisprudencial prevalente, conforme eu já coloquei ali para vocês, inclusive um julgado do STJ para vocês depois analisarem, o entendimento doutrinário e jurisprudencial prevalente é o de que não é somente o recurso que impede a estabilização de tutela. O recurso ou qualquer manifestação do réu que venha a ser contrária à tutela antecipada concedida, ela impede essa estabilização. E com essa vedação da estabilização de tutela, seguir-se-á o procedimento comum, com citação, audiência de conciliação e mediação, contestação, réplica, tarará, produção de provas, sentença, etc. Tá? Mas, se esse réu não apresentou recurso, e o recurso, como eu disse para vocês, é o agravo de instrumento, ou se o réu, além de não apresentar nenhum recurso, não apresentou nenhuma manifestação contrária à tutela que foi antecipada, aí vai acontecer esse fenômeno da estabilização da tutela. O juiz vai reconhecer essa estabilização de tutela e vai determinar a extinção do processo mantendo os efeitos da decisão concedida. Tá? Esse processo acaba sendo arquivado. E essa decisão, em que pese haja posicionamentos minoritários em sentido contrário, essa decisão é uma decisão de mérito, porque analisou o pedido, e esse pedido produziu efeitos, e esses efeitos são estabilizados. Então, no silêncio do Código, a doutrina majoritária vem reconhecendo essa decisão como sendo uma decisão de mérito. Acontece que essa decisão de mérito é extinta, mas não produz coisa julgada. Ela tem esses efeitos estabilizados durante o período de 2 anos. Dentro desse período de 2 anos, qualquer uma das partes pode entrar com outra ação, objetivando rever, modificar ou invalidar essa decisão concedida. E o Código fala ali em reformar, mas essa expressão está errada. Ela é uma expressão equivocada, porque, como eu disse para vocês lá no início, reforma se dá através de recurso. E essa possibilidade que é aberta às partes dentro desse período de 2 anos não é de recurso, é de propositura de ação. Então, dentro desse período, as partes podem entrar com uma ação buscando essa modificação ou essa invalidação da decisão estabilizada. Muito bem. E se for proposta essa ação objetivando essa modificação da decisão estabilizada ou invalidação, é necessário esse autor dessa ação ele vai utilizar do processo que foi arquivado, onde se encontra a decisão estabilizada, dos efeitos estabilizados, esse processo que está arquivado, ela vai servir como prova dentro dessa nova ação que vai ser proposta por alguma das, tanto pelo autor quanto pelo réu, comumente mais pelo réu. Então, essa ação é ajuizada e segue o procedimento comum, onde vai ser alcançada a cognição exauriente, se proposta essa ação no curso de 2 anos. E após esses 2 anos? Após esses 2 anos, grande parte da doutrina diz que não ocorre também coisa julgada. Né? O único autor, ou o autor talvez mais conhecido, que diz que há coisa julgada depois do período de 2 anos é Humberto Teodório Júnior. Dentro do período de 2 anos, tem regra expressa no CPC dizendo que não tem coisa julgada, que a tutela é estabilizada, mas isso não é coisa julgada. Mas depois de 2 anos, Humberto Teodório Júnior diz que faz coisa julgada. Fred Didier Júnior, Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero, entre outros tantos autores, entre outros tantos processualistas renomados, dizem que não faz coisa julgada, sobretudo porque não teria sido permitido o verdadeiro processo constitucional com o contraditório e ampla defesa constitucionais de forma ampla exercidos. Né? Então, esse é o grande fundamento. Com todo respeito, eu filio o meu posicionamento ao de Humberto Teodório Júnior, porque, da mesma forma que acontece aqui,
dando-se o período de 2 anos para, eventualmente, o réu buscar a modificação dessa decisão, analogicamente, nós temos lá na revelia uma situação em que também nós não vamos ter um contraditório, uma ampla defesa reais e amplos, né? Em face da presunção de veracidade que lá acontece. Então, isso me parece não ser um impeditivo para o reconhecimento da coisa julgada nessa tutela antecipada antecedente. Última coisa de hoje, já estourando o tempo, eu gostaria de falar para vocês apenas sinteticamente da cautelar antecedente também. Então, o procedimento cautelar antecedente, ele também pressupõe o ajuizamento de uma petição cautelar, onde vai estar centrado, onde a centralidade do pedido cautelar vai estar baseado nos requisitos da tutela cautelar, né, na fumaça do bom direito, no perigo de dano ou probabilidade do direito de perigo de dano. Lá é possível também liminares, caução ou justificação prévia do alegado. Após isso, o juiz concedida ou não a tutela cautelar, ele vai citar o réu para contestar em 5 dias. Eventualmente, pode ter a réplica em mais 5 dias, e depois disso vai seguir o procedimento comum, onde será alcançada a decisão definitiva. Uma outra observação que é importante, talvez, da cautelar, é o de que a cautelar, quando não contestada naquele prazo de 5 dias, o Código prevê a revelia, só que a revelia, nesse caso, na própria literalidade do Código, faz pressupor não a verdade, mas faz pressupor que o réu aceitou. Por que isso? Porque a cautelar não alcança cognição vertical exauriente, porque a cautelar não vira tutela definitiva. A cautelar é sempre fumaça do bom direito. E, em sendo sempre fumaça do bom direito, essa cautelar, em não alcançando a cognição exauriente, ela não pode fazer presumir verdadeiro os fatos. Presunção de veracidade dos fatos faz surgir cognição exauriente. E é por isso que o próprio CPC diz que, nos casos de cautelar, quando decidida a cautelar, lá nos casos de cessação de eficácia, por exemplo, como questionado anteriormente, quando cessada a eficácia e quando extinto o processo em razão dessa cessação de eficácia, essa decisão não produz coisa julgada. O que impede a repetição da ação não é a coisa julgada, é sim a proibição do bis in idem, porque processo cautelar não produz coisa julgada. Tanto é que o próprio CPC também diz que a ação cautelar e o julgamento da ação cautelar não influenciará no julgamento da ação principal, exceto se, e aí tem a única exceção, de produção da coisa julgada dentro de um processo cautelar, exceto se reconhecida a prescrição e a decadência. O reconhecimento da prescrição e da decadência é uma exceção que é de produção de cognição exauriente dentro de um procedimento cautelar. Mas essa matéria não é efetivamente do direito asseguratório, e sim da prescrição ou decadência do direito que eventualmente vai ser tutelado na ação principal, e por isso faz cognição exauriente, e por isso faz coisa julgada material nessa situação excepcional. Porque, de regra, né, seguindo essa percepção de temporariedade da visão do Ovidio Batista, a cautelar não faria cognição, não seria provisória, porque não se transformaria em definitiva, e, portanto, não teria condições também de produzir coisa julgada material. Tá bem, pessoal? Então, assim eu encerro a minha aula de hoje. Fico muito feliz com a participação de todos, né? Sigo à disposição para eventuais dúvidas. Agradeço especialmente ao Diego aí por todo o apoio, toda a orientação aqui para que a nossa aula fosse exitosa, e desejo a todos uma boa continuidade de semana e uma boa noite. Tá bem? Um grande abraço. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Obrigado, Rafaela, Luciane, Altemir, Daniel e a todos os demais que participaram e me deram o prazer desse compartilhamento do evento de hoje. Tá bem? Um grande abraço a todos e até mais.